Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Eu sou o Wagner, estou aqui com o pastor Tem. Olá, Wagner. Olá, ouvintes. Olá, pastor. E hoje estamos no nosso episódio número 20. Chegamos a 20 episódios. Inacreditável, bastante, né? E de um assunto só, né? É um assunto polêmico e rende bastante material, né? Bastante conteúdo, né? E é muito importante, né? Algo que está mexendo com a cabeça de muitas pessoas. Sim. E é bom a gente estar bem ciente do que a Bíblia diz, né? Sobre isso. Até muitas igrejas que não eram hoje estão entrando no calvinismo em si, né? Estão aceitando algumas coisas e vai devagar e quando vê já se tornou calvinista, né? E às vezes entra de uma forma sutil também, né? Eles nem estão sim. percebendo que estão com certos pensamentos calvinistas, acham que é bíblicos, mas eles estão indo além da Bíblia em muitas áreas, né? Várias vezes mesmo. Bom, na semana passada nós estávamos falando de João 6, passada e retrasada, né? E por que até Jesus estava falando aquelas palavras, né? Qual era Sim. o contexto de João 6? Sim, estávamos falando sobre isso e ficou uma pergunta no ar, né, que nós ficamos de responder hoje, que é a seguinte: por que os corações de muitos judeus foram endurecidos? Aí hoje nós vamos falar o que significa isso, né, e como que os calvinistas interpretam e como que seria o modo correto de interpretar isso, né? Vamos tentar ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? Sim. Porque, sem dúvida, são trechos difíceis, estão na Bíblia. Sim. Então nós temos que ver o que dizem nesses trechos. Não só endurecidos, mas cegados. Uhum. Um trecho mais comum que os calvinistas usam é João capítulo 12, versículo 36 a 40. Então diz assim: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. João 12, 36, 40. Então esse é um trecho que é citado muito por calvinistas, principalmente aquela frase: por isso não podiam crer. Certo? Então, olha, eles não podiam crer. Então, calvinista. Isso. Esse versículo fala, tá vendo, né? Então a gente ficou 20 episódios falando, de já ter pego esse versículo. Já teria matado tudo no começo, né? Melhor, né? Mas nós, vamos ver bem o que está dizendo aí, né? Porque não podiam crer. Apesar que, se você fosse calvinista, pensa, vamos falar como um calvinista agora. Eles acreditam que Deus, da eternidade passada, elegeu alguns para crer. Sim. Os eleitos, né, segundo o pensamento calvinista, aqueles que ele vai regenerar antes mesmo de colocarem a fé no evangelho, vai dar fé para eles crerem, né, e esses são os que ele vai salvar. E daí tem aqueles outros que Deus nunca planejou salvar, nunca quis. Aliás, ele criou eles para destruição. Sim. É diferente até do que está dizendo aqui, porque aqui está falando que Deus cegou algumas pessoas. Por isso nós temos que ver o que está dizendo, esse contexto aqui, não só esse versículo aqui, mas vários que citam o mesmo trecho em Isaías. Porque estava realmente acontecendo alguma coisa quando Jesus estava aqui na terra e até depois. Nós vemos judeus que realmente estavam cegados, endurecidos. Isso foi em cumprimento à profecia que ele citou aqui, Isaías 6, 9 e 10. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Isaías 6, 9 e 10. Então, isso aconteceu na época de Isaías, com o povo de Israel. Era um povo rebelde, inclusive Isaías chegou com uma mensagem, mas Deus falou, eles não vão ouvir a sua mensagem, porque eles são um povo rebelde
com o coração duro e tudo mais. E isso se repetiu quando Jesus estava aqui. E Jesus citou isso, Isaías, não só Isaías 6, mas Isaías 53. Não sei se você lembra quando Isaías 53 que fala sobre o Messias, né? sofredor, né? E daí Isaías 53 começa dizendo, eu vou parafrasear aqui, quem crê em nossa pregação, né? Então, essa dureza de coração, essa falta de crença dos judeus, não pegou Deus de surpresa. Deus sabe tudo, né? Ele está fora do templo, a gente falou isso várias vezes. Ele sabia que esse povo não iria crer nele, na sua grande maioria. Eles estavam com os corações duros. E especificamente falando sobre o povo de Israel, quando Jesus estava aqui. Então aqui em Isaías 6, eles foram entregues realmente aos seus desejos pecaminosos, em resposta à sua rebelião, né? Consciente contra Deus, contra a verdade de Deus. Mas isso não prova essa dupla predestinação dos calvinistas, que Deus escolheu salvar alguns e condenar outros. Aqui é uma coisa específica no tempo que pessoas estão sendo cegadas. E certas pessoas, nesse caso, os judeus. Tanto em Isaías e depois na época de Jesus. Alguma coisa que aconteceu naquele tempo, naquela época. Não está falando nem dos gentios. A gente vai ver isso em outros trechos. O que aconteceu? A gente vai ver outros versículos que vai deixar isso mais claro. Mas quando Jesus chegou aqui, nós sabemos já que João Batista, né, pregou, abrindo caminho para o Messias. Você lembra, a gente falou na semana passada que muitos rejeitaram o quê de Deus no batismo de João? Eles negaram o conselho de Deus. Isso. Quando João Batista chegou dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, eles não se submeteram a isso, eles não queriam se arrepender. Nós já falamos, eles presumiam na sua própria justiça, né? Eles estavam cheios de orgulho, autojustiça. Eles rejeitaram a clara revelação de Deus. Era óbvio que Jesus era o Messias, até pelos milagres que ele estava fazendo, o cumprimento das profecias. Se você lembra, até quando chegou os magos do Oriente, falando, onde está o rei dos judeus? O que aconteceu com Jerusalém? Se alegraram? Não. Eles ficaram perturbados, né? Eles nem queriam, nem sequer ir alguns quilômetros para Belém para ver, porque eles até sabiam que o Messias iria nascer em Belém. Sim. Nem interesse, ao contrário, estavam perturbados. Então era um povo que realmente estava muito endurecido no seu pecado, na sua rebelião. E por que eles recusaram crer? Porque, vamos voltar para aquele versículo. Veja aqui. Jesus disse, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Jesus está falando com pessoas, está dizendo para eles crerem. Está dizendo, vocês não podem crer. Ele quer que eles creem. Daí ele disse, mas ainda que ele tenha feito tantos sinais diante deles, eles não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Esse é Isaías 53. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Quer dizer, essas profecias não estavam... nós sabemos, quando nós falamos de profecias, só porque Deus profetizou algo, não quer dizer que ele causou aquilo. Ele sabia que ia acontecer. Mas essas pessoas não podiam crer, por quê? Porque eles recusaram crer. Primeiro fala que eles viram tantos sinais e eles não creram. Foi uma recusa. Sim. E a consequência disso, ele chega a um ponto que eles não podiam crer, mesmo. Continuando em João, ele fala, apesar de tudo isto, muitos dos principais creram nele, no versículo 42, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não ser expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus depois clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então ele continua chamando eles para a crença nele, né, para a fé. Ele disse, no versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, quer dizer, ouvir as palavras, isso quer dizer ouvir com entendimento, né? E não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então essas pessoas que estavam ouvindo e não crendo, eles já estavam sendo condenadas, mas não por Jesus, ele veio para salvá-los. Ele disse, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Quer dizer, mesmo eles estando cegados aqui, endurecidos, eles ainda estavam responsáveis pelo que Jesus estava dizendo. Mas será que os calvinistas não entendem que existe uma hora que não tem mais volta? É uma filosofia humanista você achar que qualquer coisa que você fizer tem volta e que você sempre vai ter outra chance,
que não há nada que você possa fazer que não tenha como consertar. Mas a gente sabe na vida que tem horas que foi longe demais. Como Romanos 1, se você lembra. Como Romanos... aconteceu com o faraó, né? É óbvio Isso. que ele foi longe demais, já não tinha mais volta, não tinha mais Exato. como, ele estava muito no pecado. E nisso nós falamos, nós não somos nem calvinistas, nem arminianos. Somos bíblicos, a Bíblia mostra isso. Inclusive em Romanos 1, eu estava dizendo que a Bíblia diz que ele os entregou à dissolução. Sim. Quer dizer, ele deixou eles irem cada vez mais a fundo no pecado, entregou eles a sujeira e pecado na vida deles. Falou, ok, vocês querem ir para esse caminho, então vão. Só que mesmo assim, eu vou mostrar outros versículos que eu não acredito que eles ainda não têm chance. Eu acredito que eles têm chance ainda, mesmo cegados, mesmo endurecidos. E tem uma razão por isso, a gente vai ver mais sobre isso. Mas como você mencionou sobre Faraó, por exemplo, Deus cumpriu o seu propósito em Faraó. E a gente vai entrar isso em mais detalhes quando a gente falar sobre Romanos capítulo 9, né? Que vai ser um trecho que seria bom a gente lidar mais para frente. Primeiro que Deus falou para Faraó que ele iria mostrar o que? A glória dele e de fazer a Faraó, não só os egípcios. Eu vou falando depois, se alguém quiser, confira lá em Êxodo, né? Ele ia fazer Faraó conhecer o seu nome. Sim. O nome de Deus, que é o Eu Sou, aquele cheio de misericórdia, amor. Ele ia fazer Faraó conhecer o nome dele. Como? Endurecendo o Faraó. E em cada ponto a gente vê Faraó sendo endurecido. Sim. Mas antes, se você seguir a sequência, Deus falou para Moisés que ele iria endurecer o coração de Faraó, porque Deus sabia o que ia acontecer. Inclusive, Deus falou para Moisés, você faça tudo como eu te mandar. Era muito importante a sequência das coisas, porque Deus sabe como... Inclusive, até a palavra endurecer, a gente vai estudar isso quando a gente vê Romanos 9, é a mesma palavra, Wagner, que é traduzido como esforça-te, em Josué 1:9, né? Esforça-te e tem bom ânimo. É a mesma palavra que é traduzida como endurecer. Quer dizer, Deus ia permitir Faraó fazer o que ele queria fazer mesmo. Faraó não foi endurecido porque Deus fez, ele queria tanto servir a Deus. Não, Faraó estava com o coração ruim e Deus realmente falou, ok, então vai. Ele nunca aceitou que poderia existir um Deus maior que ele, né? Ele se achava um Deus. Ele até chegou a reconhecer isto. Porque, lembra, Deus caía em cima com as pragas e cada praga foi aumentando em intensidade. Depois, Faraó até falava assim, eu vou deixar o povo ir. Daí Deus, ok, então ele tirava a praga e o que acontecia? Toda vez que Deus tirava a praga, em misericórdia, né? O coração de Faraó endurecia. A Bíblia diz, mas Faraó endureceu o seu coração. Quer dizer, foi assim que Deus endureceu o coração de Faraó. Pela própria forma que Deus tratou com ele, ele sabia que Faraó ia reagir daquela maneira. Porque, pensa, tem humanos que sabem lidar com outros humanos e sabem a reação dos humanos. Imagina Deus que sabe tudo. O coração do rei está na mão de Deus como um rio, né? A Bíblia diz. Então, ele sabe como as pessoas vão reagir. Então, quando eu falo que Deus endureceu o Faraó, eu acredito que seja como o sol, né? O sol que derrete gelo, endurece lama. O problema não é com Deus, o problema é com o coração de Faraó. Sim. E desses judeus também. De qualquer jeito, qualquer um que lê ou procurar historicamente vai ver também que o Faraó não era bonzinho. Não. Nunca foi. É praticamente um Adolf Hitler da época. E Deus, e na sequência da história, sempre dizia... Começou dizendo que Faraó endureceu o seu coração. Sim. Então, Deus fez questão de dizer isto. Então, não foi uma coisa arbitrária que Deus... Eu vou endurecer esse coração só porque eu quero. Não. Tem uma razão por isso. Ele sabia o coração do Faraó e ia encorajar Faraó a fazer o que Faraó queria... pelos propósitos dele. Até com o povo de Israel, pensa bem. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado segundo a presciência e o determinado conselho de Deus. Isso é em Atos. Jesus ia ser crucificado. Deus ia garantir isso. Até nesse povo dos judeus, eles estavam com o coração rebelde, eles não creram em Cristo, porque eles não queriam, não porque eles não podiam, eles não queriam. Daí, Deus ia garantir que Jesus ia ser crucificado. Ele não ia deixar que no final, por exemplo, por dó, né, ou por um momento de dúvida, então deixa ele, vamos apedrejá-lo, ou sei lá, vamos deixar ele escapar. Não. Então, Deus ia cumprir seus propósitos até através desse povo rebelde. Como o Faraó também é praticamente a mesma coisa que Deus falou para o Faraó, ele falou para Caim no início também. Praticamente a mesma coisa. Ele fazendo aquilo por conta dele mesmo, né? Deus começou a endurecer o coração de Faraó fazendo Moisés ir lá, né? Falando, deixa meu povo ir. O Faraó, que é isso, né? Deixar meu povo ir. Então, mas o Faraó já tem esse coração. Vou falar que ele endureceu o coração de Caim também, então. Foi Deus que fez ele ser daquele jeito. Mas Deus ele optou por aquilo. Deixou o Faraó naquela posição.
não para condenar Faraó, mas Deus iria cumprir o seu propósito. Ele iria mostrar a glória pro povo dele, para o povo do Egito, que adoravam tantos deuses, Sim. e para o Faraó, que achavam Deus também. Eles tiveram uma grande oportunidade, até na misericórdia de Deus, de conhecer esse Deus. E a única forma de Deus fazer isso é fazendo dessa forma. Eles nunca iam deixar o povo de Israel sair de lá. Deus tinha que confrontar Faraó e fazer Faraó ir até o limite, né, da sua maldade para mostrar a glória dele. E até no fim, quando o Faraó deixou finalmente o povo ir, eu acho que é igual o Judas, que Jesus, ele beijou Jesus, né? Jesus disse, amigo. Faraó teve uma oportunidade, porque ele disse, olha, eu vejo que tu és Deus e não há ninguém como Deus, né? Não falou essas palavras, mas mais ou menos assim. E ele deixou o povo ir. Depois ele, não porque Deus quis, porque ele quis. Ele quer saber, eu vou atrás deles de novo. Deus não fez ele ir atrás deles de novo, né? Então, ele já tem o coração mau. Quando fala que Deus endureceu o coração dele, Deus permitiu ele ir até o extremo da maldade dele. Ele sempre pensou que Deus tinha um limite, né? Que tipo, tá chegando, o limite de Deus está chegando, agora eu vou conseguir vencer. E Exato. é ilimitado, né? Nunca ele ia conseguir. E com o povo de Israel a mesma coisa. Antes de dizer que Deus cegou, que Deus endureceu, mostra claramente que eles se cegaram. Uhum. Israel tinha tanta luz, né? Eles tinham as escrituras, eles tinham os profetas. Tudo estava nas mãos deles. Eles eram o povo eleito de Deus. E chegou o Messias, né? Oferecendo o reino para eles. E eles rejeitaram. Desde o começo, quando eles rejeitaram, né, o batismo de João. Nota, por exemplo, Romanos 10, 21. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Okay, Romanos 10, 21. Ele está citando Isaías 54, Isaías 1 também. Inclusive, Isaías 1 fala que Deus tratou eles com amor, os chamou, e eles sempre se rebelando contra Deus. Ezequiel também, 12, versículo 2. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Ezequiel 12, 2. Deus está triste com eles porque ele fez eles serem rebeldes? Não. Que coisa terrível que pessoas falam, né? De Deus. Deus está dizendo que eles têm olhos rebeldes, um coração mau para não ouvir e ver, então, mas Deus não está deixando eles ouvir e ver. Jamais. Isso é uma... Eu ainda acho uma blasfêmia dizer isso de Deus. É. E se nós vermos outros trechos no Novo Testamento que também citam Isaías 6, que nós lemos, né? Acho que vai ficar mais claro. O Espírito Santo vai interpretar aquele trecho para nós. Veja Atos 28, que também cita Isaías 6, sobre o endurecimento de Israel. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Pausa. Nota que aqui são pessoas que nós vamos ver que também se encaixam nessa profecia de Isaías, endurecidas, cegadas. Mas o que Paulo está fazendo com eles? Tá pregando o evangelho. Pregando e tentando persuadi-los ainda à fé em Cristo, pela lei de Moisés, pelos profetas. Ele está passando bastante tempo com essas pessoas, tentando persuadi-los. Como que Paulo vai tentar persuadir pessoas que não foram eleitas para ser salvas? Tá vendo? Paulo nunca achou uma coisa dessas. Daí continua. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Agora ele vai citar Isaías 6, que nós lemos, né? Que é o mesmo trecho que foi citado anteriormente em João. Em João capítulo 12. Dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. É o mesmo trecho citado em Isaías. Está dizendo que Deus cegou eles? Não, aí... Está dizendo que eles se cegaram. Então Paulo isso já mostra uma outra perspectiva, né? E é o mesmo trecho. Ele está citando Isaías 6. Aquela mesma profecia. Então, Deus está deixando claro aqui, o Espírito Santo está deixando claro,
através de Lucas, né? Que eles se cegaram, eles se endureceram, eles taparam os ouvidos para não ouvir. E esses trechos os calvinistas não citam isso daí. E note, e foram só esses judeus também, porque os gentios, Paulo está vendo que isso não se aplica a eles. Veja no versículo 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então ele está falando, tá vendo? Vocês judeus que tinham tanta luz, vocês rejeitaram a luz, agora vocês estão cegos, endurecidos, agora eu vou para os gentios, eles vão ver. Sim. É isso. Né? É tão simples assim, né? Vamos dizer. A gente não entende tudo que isso implica, né? Como funciona tudo isso, mas é isso que a Bíblia está dizendo. É a mesma razão, Wagner, porque Jesus ensinava em parábolas. Sim. Por causa da mesma profecia em Isaías. Veja aqui em Mateus 13. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Jesus vai explicar por quê. Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então ele está dizendo, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Você lembra que tinha aqueles judeus que estavam ouvindo Jesus? Sim. Desde o batismo de João, eles se arrependeram, e ele foi revelado para eles como Messias, como Salvador. Né? Tanto tem várias histórias que a gente vê isso acontecendo, como Natanael, por exemplo. Ele chegou para Jesus e Jesus disse, eis um verdadeiro israelita onde não há dolo. Natanael perguntou, tu me conheces? Né? Ele disse, sim, quando você estava debaixo da árvore, Sim. eu te vi antes mesmo de André te chamar. Então, e ele ficou chocado, porque o que indica isso daí? Natanael lá embaixo daquela árvore, parece que ele teve algum encontro com Deus, com o Senhor, no sentido de, sei lá, a palavra de Deus mexeu com ele, alguma coisa. Tanto que Jesus falou, eu te vi lá debaixo daquela árvore. E Jesus se revelou como o Senhor para ele. Então, eram corações que estavam propensos a ouvir, a se submeter a Cristo. Agora, nós vemos outros que, até sabendo que Jesus estava dando todos os sinais de ser o Messias, eles não creram porque eles tinham corações maus. Nós vemos aquele versículo, eles buscavam a glória do homem em vez da glória de Deus. Sim. Eles tinham inveja, estavam um povo terrivelmente rebelde. Então, Deus tirou a luz deles. Ele não ia dar mais sinais, que ele era o Messias até o ponto que eles tinham que crer. Não. Ele então, ok, vocês querem ficar na escuridão? Ok, vamos ficar na escuridão. Sem Deus nós não temos luz nenhum, Wagner. Daí ele disse... E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, é o mesmo trecho sendo citado por Jesus. Sim. E, mais uma vez, quem está fechando seus olhos? Quem está se endurecendo? Sim, a pessoa mesmo. A própria pessoa. Então, Deus endureceu ou não? Sim e não. Deus permitiu, digamos assim, que eles seguissem o caminho do coração deles, de mal a pior. Ele deixou eles mesmo na escuridão, então. Já que eles queriam se rebelar contra ele, contra a luz, então, ok, eu vou falar em parábolas agora. Sim. Eu vou falar para aqueles que estão me ouvindo, vocês não vão entender nada. Até Deus tem o limite dele, né? Sim. A gente não pode nunca extrapolar esse limite, senão... Não pode brincar com as coisas de Deus. Sim. A gente fala isso até para as pessoas, né? Se hoje ouvires a sua voz, não endureceis vossos corações, ou não endureceis vosso coração, Hebreus diz. Sim. É perigoso fazer isso, porque pode chegar um momento que realmente você vai ser endurecido. Agora, aqui especificamente é uma profecia falando sobre o povo de Israel. Mas tem outros trechos que falam sobre gentios também. Então você vê essa dinâmica. Nota que eles primeiro rejeitaram, depois Jesus começou a falar em parábolas com eles. O exemplo claro disso é o que aconteceu em Marcos 11.
E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos, se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Você lembra a resposta deles? Ele tinha um medo de responder uma coisa ou outra e acabou Então, não respondendo nada. veja, eles falaram assim. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Olha a maldade desses homens. Eles tinham muitas indicações que João era um profeta de Deus e que João, eles sabiam que João disse para crer em Cristo. Sim. Eles sabiam que o povo cria nisso e eles não responderam Jesus porque eles não queriam se submeter a ele. Por um coração rebelde mesmo. Sim. Então, veja o que eles falaram. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Tá vendo? Eles não tinham, eles não queriam ter, eles não queriam saber. Então Jesus falou: também eu não vou te falar. E já no próximo versículo, porque essas divisões de capítulo aqui foram feitas depois, né? No original seria uma continuação disso. Logo depois disso, veja o que diz no versículo 1 do próximo capítulo. E começou a falar-lhes por parábolas. Tá vendo? Eles estavam com o coração duro, eles não queriam se submeter, eles não queriam ouvir. E daí Jesus começou novamente a falar em parábolas. Para selecionar seus ouvintes. Sim. Em Marcos 3 também vemos isso novamente. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então veja, foi uma blasfêmia. Eles estavam falando que Jesus expulsava demônios, eles vendo Jesus fazendo todos os milagres que só o Messias poderia fazer. Dando as credenciais, né, profetizadas do Messias. E eles falando: ele está fazendo isso pelo poder de Satanás. Que blasfêmia. Daí veja o próximo versículo. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas. Ok, daí ele começou a parábolas novamente. E as parábolas também eram uma forma dele deixar eles cegados, Sim. na escuridão, endurecidos. Já que eles não queriam, né? Exato. Então nós não vemos Deus arbitrariamente escolhendo condenar alguns e salvar outros. Tem uma razão por tudo isso. O livre-arbítrio está nisso. Você pode escolher sim ou não. E, obviamente, você precisa de Deus. Por isso nós não somos nem arminianos, né? Falando assim: não, eu tenho dentro de mim a capacidade, nem todos acho que falam isso, mas alguns, né? Aceitar Cristo, não tá, eu tenho... Não, você precisa da iluminação de Deus. Você precisa da luz dele. Mas também você tem que reagir positivamente a isso, né? Se submeter a isso, senão todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, eles estavam cegos e com os corações endurecidos porque eles queriam. A gente vê esse padrão. Deus endurece corações de pessoas que fecham as portas dos seus corações ao trabalho do Espírito Santo. Quando Deus age na vida da pessoa, aquela pessoa fecha a porta, então daí Deus endurece. Vemos esse padrão. E é o mesmo que vai acontecer na tribulação, que é o outro versículo que os calvinistas usam, mas se você vê o contexto, é contrário ao que eles estão dizendo. Veja em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 13. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, esse trecho está falando sobre a vinda do anticristo durante a tribulação. E pessoas, naquele dia, vão crer no anticristo. E as pessoas que rejeitaram a luz, que rejeitaram o evangelho, quando aparecer o anticristo, eles vão crer nos milagres. Por quê? Porque Deus arbitrariamente escolheu condená-los antes da fundação do mundo, e escolheu não dar luz nenhum para eles,
E eles não eram eleitos, é por isso que eles vão crer nessa mentira? Com O certeza não. que diz esse trecho? Por que eles vão crer na mentira? Por que Deus vai dar a operação do erro? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Exato. E no versículo anterior, E por porque isso, não receberam o amor da verdade para se salvarem. sim, Eles rejeitaram a verdade. Eles não receberam o amor que foi oferecido. Se eles não receberam, é porque foi oferecido. sim, Eles não receberam. Então, quando chegar o anticristo, então, ok, nos planos de Deus, para o fim dos tempos, né, que vai acontecer, Deus vai permitir que esse homem, o iníquo, né, o anticristo se manifeste, ele vai permitir que ele faça grandes milagres e o povo vai crer. Porque eles rejeitaram a luz, a verdade. Se você rejeita a luz, o que sobra? nada. Nada. Escuridão. Trevas. E só comentando rapidamente sobre o próximo versículo, que os calvinistas também usam, que diz que Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação, não está dizendo que Deus escolheu salvar alguns e deixou outras pessoas sem chance. Está dizendo que nós não temos que nos preocupar, que nós não vamos passar pela tribulação. Todo aquele capítulo foi escrito para dizer para aquele povo lá em Tessalônica que eles não estavam na tribulação, porque Deus não os elegeu para passar por isto. Então não tem nada a ver com uma eleição para a salvação e outra para a condenação eterna, não é isso? Uhum. E esta eleição para escapar disto é em santificação do Espírito, que é o trabalho do Espírito Santo, é a obra dele na nossa salvação, e fé da verdade, que cabe a nós. E aqueles que colocaram a fé em Cristo nunca vão passar por isso. Mas aqueles que não quiseram receber o amor da verdade para se salvarem, eles sim vão passar por isso e vão engolir essa mentira também. Sim. Então é assim que Deus age, é assim que ele agiu com o povo de Israel. Então é uma dinâmica constante, esse cegar, iluminar, endurecer, amolecer. E eu não acredito que seja uma coisa fixa também. Uma vez que está endurecido, nunca mais tem chance. Isso, a Bíblia não mostra isso. Sim. Até inclusive que, interessante notar que até crentes muitas vezes são cegados. Não é verdade? Apocalipse lembra o povo na igreja de Laodiceia, né? Uhum. Eles achavam que estava tudo bem. Eles falavam, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E Jesus disse, não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Eram crentes que estavam cegados pelo pecado, pela vida deles, pela complacência, né? Eu estava vendo um versículo essa semana, em Efésios 5, diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então tem crentes que estão dormindo, que não estão entendendo muitas coisas e é para eles se arrependerem, se despertarem para Cristo esclarecer. Só que se você ficar nesse estado endurecido, adormecido, você não vai ter o esclarecimento de Cristo. Então aqui não está falando nem de eleitos ou não eleitos, salvos e perdidos, está falando de crentes também. Podem estar cegados ou com os corações endurecidos. Tá vendo? Mas sabe, Wagner, até essa cegueira, endurecimento do coração dos judeus, eu acredito que Deus até usou depois para o bem deles e de todo mundo. A gente vai ver isso, talvez pelo tempo a gente pode continuar falando disso semana que vem. Sim. Em Romanos capítulo 11 e outros lugares também, em Atos, a gente vai ver que realmente Deus até usou essa cegueira para o próprio benefício deles. Enquanto eles estavam idolatrando a si mesmos, com os corações cheios de orgulho, autojustiça, eles não podiam ser salvos. Então Deus tinha que fazer algo, né, trabalhar na vida deles de tal forma que eles chegassem a um ponto que a única opção seria misericórdia. Né? A gente vai ver isso semana que vem, que até nesse endurecimento, Deus é misericordioso. Até o próprio faraó, foi a única maneira dele conhecer o nome de Deus. Foi através desse endurecimento. Ele chegou a conhecer, se ele quisesse, eu acredito que ele poderia ter sido salvo. Sim. Como o Nabucodonosor, não sei se foi salvo ou não, mas ele chegou a conhecer que Deus era realmente o único Deus. Mas eu acho que Faraó poderia ter sido salvo, se ele quisesse. Esse endurecimento de Faraó foi para Deus mostrar o nome dele para Faraó. Lembra? Ele falou que era para o povo do Egito, mas para Faraó também. Ele falou para você conhecer meu nome. Mas infelizmente Faraó nunca quis realmente se submeter a isto. Então a gente vai falar mais disso semana que vem, então. Eu acho que por causa do tempo, né, a gente... Inclusive tem algumas perguntas, né, de alguns ouvintes que a gente pode encaixar nesse
tempo também na semana que vem, vai né? dar pra gente terminar esse ponto, né, da irresistível graça. É, com certeza. Bom, é isso por hoje. É só obrigado por quem nos ouve, né? Os nossos ouvintes que até vem crescido, né? Gradativamente. Mais pessoas têm se interessado por ouvir esse assunto, né? E ficamos felizes com isso. Você que tem alguma dúvida, quiser nos mandar por e-mail, pode mandar. Nós iremos responder ou aqui no podcast ou por e-mail, né? E muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Obrigado, Wagner. Até a semana que vem. Até.